Hoje teremos a conversa com Catarina Abreu, membro da direção da Associação SPW Portugal, sediada em Lisboa. É formada por familiares e amigos que acreditam no sucesso das pessoas com a síndrome de Prader-Willi. Assim, a Associação SPW nasceu com o objetivo fundamental de proteção, assistência, educação e integração social de indivíduos com síndrome de Prader-Willi e as suas famílias. É uma doença genética rara que afeta o cromossoma 15 e o principal problema que gera é a falta de saciedade destas pessoas, ou seja, estão sempre com fome. E ao estarem sempre com fome, a prazo na sua vida desenvolvem obesidades mórbidas. E desenvolvendo obesidades mórbidas, depois têm outras doenças colaterais, nomeadamente a diabetes, o fígado gordo, problemas de coração. Portanto, é complicada por isso, porque é muito difícil controlar essa fome incontrolável, não é? Passa a redundância. Tenta-se através do rigor nas refeições, muitas vezes é preciso ter as coisas trancadas em casa, a cozinha, o acesso à despensa, mas o que é certo é que são jovens que não estão só em casa, não é? Também estão fora. E ao estarem fora, nós aí perdemos o controlo e têm acesso à comida mais facilmente, não é? Hoje em dia, na geração mais nova, como já começaram a tomar a hormona de crescimento mais cedo, prevê-se que seja mais fácil controlar a obesidade, que é o principal problema, de facto. Mas atualmente não há cura, não há medicação que resolva. Portanto, as famílias o que têm é este rigor no dia a dia, que também ajuda depois a controlar os acessos de fúria que têm, muitas vezes, portanto, têm um distúrbio no comportamento, porque têm fome, não se dá fome, portanto, e vamos imaginar o que acontece connosco, ficamos agitados e ficamos sobressaltados, não é? Portanto, resumidamente é isto. Muito bem. Fala-nos então um pouco sobre a missão da SPW Portugal, assim como os objetivos da vossa associação. A SPW Portugal pretende, a médio prazo, conseguir residências autónomas para que sejam jovens adultos que possam viver fora depois do seu ambiente familiar, em emprego protegido, mas que têm que ter sempre a supervisão de técnicos, porque não é possível achar que venham a ser pessoas que consigam gerir uma cozinha e o seu dinheiro, porque o que vão fazer é comer, não é? E, portanto, aqui as residências autónomas tinham esse objetivo de lhes dar alguma autonomia, mas com supervisão. Por outro lado, também pretendemos ser um apoio às famílias, porque as famílias, ao longo dos anos, vão tendo um desgaste muito grande, porque é muito complicado cuidar de alguém que está sempre a pedir comida, não é? Pode imaginar. E tanto aqui a interação com as famílias, a orientação, mesmo nas terapias que são necessárias fazer, desde pequeninos, porque há vários programas de intervenção precoce que muitas vezes as pessoas não conhecem, ou mesmo até no sítio onde moram não as têm, e têm que se deslocar para sítios mais longe. E, e também temos como objetivo, aliás, é uma parceria que nós somos sócios fundadores da RD Portugal, que é a associação que agrega as associações de doenças raras, que nos representa em termos nacionais perante as instituições, não é? Porque uma associação de uma doença genética rara normalmente é muito pequenina porque representa um número reduzido de pessoas, não é? Esta associação que abrange as associações todas tem mais força para lutar, nomeadamente, pelos centros de referência que já existem e que já estão legislados, que permite haver uma interação com os outros países da União Europeia, para que se possa encontrar aqui a melhor abordagem à evolução da doença, não é? E ter acesso aos medicamentos de ponta e tudo mais que acontece em Portugal. Aquilo que acontece em Portugal acontece, estou a pensar em França, que é um centro de referência
em Toulouse, que existe um centro de referência da SPW, e o que eles fazem lá, nós também fazemos aqui, portanto, nós não estamos bem acompanhados nessa parte da saúde. Falha depois é na entrada na idade adulta, porque os jovens acabam a escolaridade obrigatória e há um fosso, não há nada, não há alternativas para que possam tornar-se autónomos, não é? É um problema que nós também, através do contacto com outras associações, queremos ultrapassar, que é o jovem poder aprender uma profissão e poder ser integrado no mercado de trabalho. É um desafio. Muito bem. Tocou na questão das parcerias e a pergunta que se segue é exatamente sobre isso. Sabemos que as parcerias são fundamentais na persecução dos objetivos das associações, de um modo geral. Têm obtido apoios para a vossa luta nessas parcerias? Como é que isso se tem desenvolvido? Nós temos parcerias recentes e todas ligadas à parte do apoio no desenvolvimento da criança, muito focadas na parte do desenvolvimento da criança, que dá o acesso aos nossos associados, normalmente com preços mais baixos. Não é. Temos agora também uma parceria com a APCL que tem sido importante e que até permitiu fazermos agora fizemos umas colónias de férias em outubro com 6 jovens, que correu muito bem e que foi fruto dessa parceria com a APCL que nos cedeu as instalações, e pretendemos fazer isto depois de uma forma mais alargada, poder atingir mais pessoas. Também temos outras que vêm mais no sentido do apoio à terapia ocupacional, à parte da psicologia, mesmo à parte da advocacia, que muitas vezes as pessoas também não têm noção dos apoios que têm direito, e a nossa associação também tem uma intervenção de dizer às pessoas onde é que se podem dirigir, que subsídios podem ter, que é uma coisa que falha ainda, que muitas vezes as pessoas não têm mesmo noção disso. E resumidamente é isto das parcerias também temos uma com Cascais, que também permite aqui o descanso do cuidador. Lá está, são tudo sítios que têm um custo financeiro, não é? E que muitas vezes as pessoas também já estão muito sobrecarregadas com as terapias que fazem, não é? E porque muitas vezes o Estado não dá resposta a essa situação, e atualmente até há listas de espera muito grandes, e as pessoas têm que recorrer aos privados, não é? E são terapias todas muito caras, porque depois também têm a frequência, têm que ser frequentes, porque no síndrome Prader-Willi já se verificou da investigação que se fez, que quanto mais se investir, mais resposta dá depois a criança na idade adulta. Portanto, aprende, apesar de ser de uma forma muito mais lenta, mas aprende, adquire competências, não regride, portanto, aquilo que aprendeu fica registado. Mas isso é fruto de um grande investimento da parte das famílias, obviamente. Muito bem. Ligado à questão anterior, portanto, temos que fazer a abordagem em relação aos órgãos administrativos, digamos assim. Como é que funciona o poder local, nomeadamente, portanto, a Câmara Municipal, Junta de Freguesia, entre outros, nos apoios, digamos assim, para levar a bom termo o vosso trabalho, o vosso projeto? Os contactos que nós temos tido com as juntas e com as câmaras não têm surtido grande efeito. Portanto, o que nos é dito é que há muitas solicitações e que depois na prática resume-se a apoio nenhum. Porque lá está, estou a pensar na freguesia do Lumiar, que agora até nos cedeu a carrinha para as colónias, que foi aquilo que conseguimos até agora. Mas o que nos dizem é: nós na freguesia conhecido temos um caso, e então isso não é suficiente para atuarmos. E nós dizemos sempre a mesma coisa: nós representamos uma doença rara. Obviamente que pelo país inteiro vão ser casos pontuais, porque nós estimamos que existam em Portugal, aí, pela prevalência da doença, entre 200 a 300 pessoas com síndrome Prader-Willi.
Isto, claro que não tem representação, mas se nos disserem sempre que é por falta de número que não nos apoiam, então as doenças raras estão sempre órfãs de apoio, não é? Exatamente. Imagino essa imensidão de desafios com que se batem diariamente. Um, Quer destacar exatamente esses desafios, digamos assim, essas dificuldades? Quer falar um bocadinho sobre isso? Pois, as dificuldades são muitas e nós somos uma associação de um grupo reduzido de pais, não é? Portanto, ainda nascemos em 2018 e é difícil muitas vezes também fazermos mais porque também somos poucos e todos temos um dia a dia muito complicado, não é? E não é fácil levar as coisas a bom termo. E depois, efetivamente, há falta de apoio notório, e quando eu digo de apoio, não estou a falar só em apoio financeiro, muitas vezes estou a pensar, por exemplo, em locais onde os nossos filhos, que fossem uma alternativa aos nossos filhos, acabando a escola e não tendo capacidade, por exemplo, para o trabalho, porque muitos não têm. As instituições estão todas lotadas, as listas de espera são imensas e acabamos por ficar aqui numa situação de ter os filhos em casa sem ocupação. É uma preocupação da associação, estamos a tentar, daí o grande objetivo das residências autónomas, porque resposta social atualmente não existe, é um facto. Sabemos que, por exemplo, os donativos são de extrema importância para o financiamento das atividades da SPW Portugal. Têm sido relevantes dentro das contribuições que pontualmente recebem? Temos tido alguns donativos que não têm uma dimensão ainda relevante. Pretendemos, por exemplo, já estamos há 2 ou 3 anos a tentarmos a consignação fiscal, porque também era ali uma forma de receber algum valor significativo, mas aquilo com as finanças também não está a correr bem, porque uns dizem uma coisa, outros dizem outra, e acabamos por andar a fazer pedidos em que um ano é uma coisa, o outro ano é outra, e ainda não conseguimos. Pretendemos agora também ir às empresas, tentar conseguir mecenas que abracem esta nossa causa. Mas lá está, somos muito poucos para muita coisa que é necessário fazer, não é? Mas devagarinho vamos lá, vamos chegando, vamos adquirindo experiência e vamos dando pequenos passos e estamos convencidos que com o tempo até os próprios pais se envolvam mais, porque o que acontece, e isto é legítimo, as famílias mais novas em que os filhos ainda são pequenos ainda não têm o problema real, porque os miúdos começam a atrapalhar-se e a aumentar a saciedade, a diminuir a saciedade e a quererem comer e a desenvolver as obesidades ali nos 10, 12 anos. E as famílias até lá ainda estão meio adormecidas, não é? Portanto, não se envolvem tanto a nível associativo. E o que nós que tentamos também, de alguma forma, na divulgação, é chegar a muitas famílias que sabemos que existem, até de pessoas mais velhas que tiveram diagnósticos muito tardios, porque não se sabia na altura que nasceram, e tentar chegar a essas pessoas também, porque são pessoas que estão muito isoladas. Nós, quando vamos à televisão, normalmente quem nos telefona são pessoas mais velhas que estão ali na casa dos 70, 80 anos e que têm os filhos com 40, 50 em casa, não é? E já estão a ficar em final de vida sem saber que destino, não é? Como é que podem deixar os seus filhos seguros. Podemos então agora falar um pouco sobre as experiências de serem confrontados com as novas realidades neste período conturbado da história da humanidade, em que há aumentos significativos de custos operacionais. Como é que é gerir esta nova realidade? Do aumento de custo estamos a falar das terapias e por aí fora, do aumento. O que acontece é que as famílias pura e simplesmente deixam de fazer, não é?
Não tendo hipótese, não tendo o apoio da parte da intervenção precoce, estou a pensar nos mais novos, do Estado, porque há listas de espera na intervenção precoce, por isso simplesmente não fazem. E isto compromete a evolução das crianças, não é? Não há volta a dar. Ou tentam, de facto, porque nós, associação, não temos capacidade de dar esse apoio financeiro. Temos os protocolos, ainda assim, têm custos associados, não é? E pessoas que estão, nós temos conhecimento de famílias que estão fora das grandes cidades e que mesmo que até às vezes nem é um problema às vezes financeiro, é um problema é que não há técnicos, não é? Portanto, têm muitas vezes de deslocar 100, 150, 200 quilómetros para poderem dar terapias aos filhos, e isto em termos familiares é muito complicado, não é? Portanto, é um problema que se agravou, efetivamente, porque há 20 anos a intervenção precoce funcionava e não tinha listas de espera como tem agora. Vocês têm neste momento alguma campanha de angariação de donativos para a vossa associação? Não, não temos. É uma coisa que estamos a trabalhar de angariar. Já pensámos em fazer um festival, já pensámos ir localmente falar com as empresas, como referi, mas não temos uma campanha porque nunca nos ocorreu fazer isso nesses termos, mas é uma sugestão, de facto, que pode ser interessante. Muito bem. Nós estamos na reta final desta brevíssima conversa com Catarina Abreu, da SPW Portugal. Quero aproveitar esta oportunidade para acrescentar alguma informação que considera relevante. Gostaria de dizer, portanto, que o movimento associativo funciona com o envolvimento da comunidade, com o envolvimento das famílias, que é muito importante, porque lá está, nós somos muito poucos e quanto mais famílias tiverem na associação, mais se consegue fazer. E apelar também a que se olhe para a doença rara como uma necessidade de investir, porque aquilo que se diz sempre é que são poucas pessoas, portanto não podemos intervir só com um universo tão pequeno, mas isso não pode ser porque senão nunca iremos ter ajuda, não é? De realçar o importante protocolo estabelecido com a terapeuta ocupacional Carla Lourenço. Este protocolo permitirá desenvolver um trabalho especializado e direcionado à criança e família, aconselhamento e orientação familiar, acompanhamento e desenvolvimento da criança, estratégias comportamentais e sensoriais. Muito obrigado, Catarina Abreu, pela disponibilidade para esta conversa com o Jornal Solidário Abrigo, desejando o maior sucesso em prol da vossa nobre causa.